Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você lida com os seus problemas. O que você interpreta como felicidade? Como que você busca a felicidade? Como que você interpreta a felicidade na sua vida e como que você lida com as dificuldades? A gente vai falar sobre isso hoje. Inclusive, acabei de fazer uma postagem aqui no Insta falando sobre se você é uma pessoa que está sempre em busca do prazer, se você é uma pessoa que sempre foge dos problemas, se você é aquela pessoa que não consegue ficar diante de uma situação, seja ela um relacionamento, seja ela uma dificuldade, um desafio no trabalho, seja ela qual for. Se você é aquela pessoa que quando o problema surge você foge, você é uma pessoa que não está apta a ser feliz. Porque felicidade não é você fugir do problema e buscar apenas momentos de prazer. Quando você é uma pessoa que está sempre em busca de momentos de prazer, você está condenado ao fracasso. Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Na vida, a gente precisa criar vínculos para que a gente seja feliz. Ou seja, para que a gente possa se sentir completo. E quando a gente busca vínculos afetivos, a gente tende a ter desafios ao longo da vida, ao longo dos relacionamentos. É o Jack. Anice, tá vendo, Anice? A gente tende a ter problemas, ou seja, a gente tem problema com os familiares, a gente tem problema com o cônjuge, a gente tem problema no trabalho. Para qualquer lugar que a gente for, a gente tem problema. Agora, como que está o seu nível de capacidade de resolucionar problemas? Tem gente que não se mantém mais hoje em dia, principalmente em relacionamentos. Os desafios começam, os desentendimentos começam, e o que a pessoa faz? Ela larga aquela pessoa e parte para a próxima. Ela não desenvolve a habilidade de solucionar. Principalmente nos relacionamentos, ela não desenvolve a capacidade e não aprende a ouvir para entender o porquê que aquele problema está acontecendo e ela não consegue resolver. Eu postei também sobre você aprender a dialogar para resolver os problemas e as pessoas falam, o problema é que as pessoas... Eu fiz uma postagem seguinte, resolução de problemas não é você parar de falar, é você conversar, né? Aí teve algumas pessoas que comentaram o seguinte, mas e o problema... E quando a pessoa sempre volta no mesmo problema e fica aquela coisa chata? Primeira coisa... o Jack tá com o psicológico bem tratado, viu? Obediente, né, filho? É, mãe. Então, a pessoa falou, e como que a gente faz, então? Ou seja, quando a gente vai para conversar, né? Porque você resolver um problema não é quando você para de falar, é quando você conversa. Você tem que conversar, o diálogo que resolve o problema, né? Não é quando você para de falar. Então, a pessoa disse o seguinte... Mas e quando todas as vezes que a gente vai conversar, a gente volta sempre no mesmo problema e vira aquela coisa e o assunto não muda? Primeiro, porque você não aprendeu a dialogar. Porque quando você aprende a dialogar, você sabe se posicionar, você desenvolve o respeito no diálogo, você desenvolve a reciprocidade, a empatia, você se torna uma pessoa boa ouvinte, né? Sabe se colocar, sabe quando falar, como falar e por consequência o problema é solucionado. Então, se você é uma pessoa que todas as vezes que você vai conversar para tentar resolver um problema, você não resolve o problema, das duas uma. Ou você é uma pessoa que não sabe se posicionar, não sabe falar, não sabe dialogar, resumindo, ou você é uma pessoa que está se relacionando com uma pessoa que não quer resolver nada. Aí você escolhe, ou você aprende a dialogar, que eu não sei se esse é o problema, e quase sempre as pessoas vão dizer, o meu cônjuge que é o problema, ele que não quer resolver. Será que realmente é ele que não quer resolver, ou ela que não quer resolver, ou você que não sabe falar, e por consequência essa pessoa evita falar sobre o assunto e a resolver porque ele não sabe muito bem, ou ela não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Muitas mulheres, eu atendo mulheres diariamente, casais, eu sou especialista em relacionamento, sou psicóloga para quem não me conhece. O que acontece muitas vezes quando o casal chega, deixa eu silenciar aqui. Quando o casal chega no consultório, a maior parte das vezes o problema está no como vocês falam, né? Muitas vezes a mulher geralmente que é aquela
peça principal dos relacionamentos. Parece pesado, né? Parece que a gente coloca um fardo sobre as mulheres. Eu tinha esse pensamento também, essa ideia até um tempo atrás. Depois que eu vim buscando entender como funciona a mente do homem e da mulher, a dinâmica das relações, eu descobri o poder que a mulher tem, né? Nós mulheres temos um poder tão grande, mulher, que se você soubesse, você investiria em você, no seu aprendizado, na sua evolução, no seu autoconhecimento, em como saber dialogar, em como se posicionar diante do seu marido, do seu cônjuge, dos seus relacionamentos, seja ele conjugal ou familiares, independente. Quando nós, mulheres, aprendemos e descobrimos o poder que a gente tem, a gente resolve muita coisa, né? A mulher, ela é a chave do relacionamento. Não é à toa que a Bíblia diz o seguinte: a mulher sábia edifica a tua casa e a tola derruba com as tuas próprias mãos. A tolice, o que seria uma mulher tola? Aquela que é ausente, né? O que tem uma ausência de conhecimento. E que conhecimento é esse? O conhecimento principalmente de si mesma. Quando você não se conhece, quando você não tem conhecimento de como dialogar, quando você não tem um conhecimento mínimo de quem é o seu marido, quais são os medos dele, quais são os sonhos dele, quais são as feridas infantis dele, quando você é uma mulher que não tem o conhecimento do mínimo que seja de quem é você e de quem é o seu parceiro, do cônjuge, dificilmente você vai conseguir fazer esse relacionamento dar certo. A mulher, ela tem um poder muito grande nos relacionamentos. O homem, ele é meio que levado pela mulher, né? Parece um pouco... Por isso que, já viu aquela brincadeira que fala, o homem é pau mandado, que ele é pau mandado, né? Eles brincam entre eles. Na verdade, quando o relacionamento dá certo, é mais ou menos que é assim mesmo. Mas eles amam ser mandados, né, pela mulher sábia, porque um homem, ele não tem a habilidade de se relacionar em si, né? Por isso que os relacionamentos não estão durando muito. Essa habilidade de fazer dar certo o relacionamento, ele está muito mais na mão da mulher. Qual é a função, né, principal do homem, que é inato, é a essência masculina? Embora isso está sendo perdido, né? É o prover, é o proteger, essa é a essência masculina. Então a essência do homem é mais fora, é mais externo. E a essência da mulher é mais interno, é mais dentro. Então a mulher, quando ela desenvolve essa habilidade de solucionar, de entender o homem, de entender a mulher, eu achava que era o contrário. Então, esses achismos que estão levando aos casais a se destruírem. É tanto achismo, é tanta gente ensinando tanta coisa e as pessoas estão se destruindo, né? No fundo, sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem ficar casadas. O que eu mais atendo no meu consultório são pessoas que percebem que eu sou aquela psicóloga que eu não vou induzir de forma nenhuma você a se separar. Eu vou fazer de todas as formas para você tentar resgatar. Porque a felicidade não é você separar e buscar outro relacionamento. É a capacidade que você desenvolve de solucionar o problema. Porque se você for uma pessoa que está sempre saindo de um relacionamento, indo para o outro, sabe aquela famosa frasezinha que fala todo homem é igual, todo homem não presta? Essa frasezinha é de mulheres que não aprenderam ainda a lidar nem consigo mesmas. Por quê? Porque quando ela não aprendeu a lidar consigo mesma, quando ela não curou as próprias feridas, ela vai atrair homens que a fazem sofrer. Então quase sempre o problema é nosso, o problema é seu, pega que é seu. Então se você está atraindo relacionamentos fracassados, você está aí... Se você está aí, o cachorro tá aqui, então quase não tá dando para ler as mensagens. Então quase não tá dando para ler. Então, se nós mulheres entendermos que os homens, eles gostam, né, e eles ficam felizes ao lado de uma mulher que sabe manejar essa relação, né, que sabe levar, sabe tirar dele o melhor dele. Eu costumo sempre trazer um exemplo, né, de mulher que soube ganhar um homem valentão. Qual foi essa mulher? A Dalila, né? Dalila venceu Sansão. Sansão era um homem mais valente que a Bíblia conta. Sansão matou 700 homens de uma vez, né? E eles maquinavam de todas as formas descobrir qual era a força de Sansão, que mistério que aquele homem tinha, que ninguém conseguia vencê-lo. Ele destruía todo mundo.
mas teve uma pessoa que conseguiu destruí-lo, né? Foi quem? Foi uma mulher. E será que ela conseguiu destruí-lo com ignorância, com arrogância, com afronta, igual muitas mulheres hoje em dia fazem? Ou então, enfim, né? O que eu quero dizer é o seguinte: nós mulheres temos um poder que, se a gente souber usar, a gente vai conseguir resgatar e restaurar os nossos relacionamentos. O triste problema, sabe qual é? É que muitas vezes a mulher, ela já está num relacionamento já há muitos anos, né? Ela já está ali engolindo o famoso sapo, ou deixando o relacionamento adoecer primeiro, ou ela se posiciona às vezes muito de forma inadequada. Quando não tem mais jeito, que é 5, 6, 10, 20 anos, quando já não tem mais jeito, aí ela vem querer resolver, e ainda o mais triste é que ela quer resolver isso de uma forma muito rápida. Não dá para você resolver um relacionamento de muitos anos que já está meio que destruído de um dia para o outro. Eu costumo sempre trazer uma comparação o seguinte: quando você está num relacionamento há mais de 7, 10 anos, 15 anos, é como se você tivesse construído uma casa que não está dando para morar dentro. Por exemplo, você construiu uma casa que não dá para morar dentro, você começou a se relacionar e você foi permitindo coisas, ou você foi agindo de uma forma inadequada, a ponto de o seu relacionamento estar insustentável. Ou seja, o relacionamento não há mais respeito. O relacionamento a Suelen tá aqui ajudando nós fazermos a live, né? Ela tá pedindo para curtir e compartilhar. Isso aí. Conhecimento é liberdade. Conhecimento te liberta, o conhecimento te traz felicidade. Sabedoria é conhecimento aplicado. Se você não tem conhecimento, você não vai aplicar. E se você não aplica conhecimento, você é tola, tá bom? Então compartilha essa live. Curte essa live, para que outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo venham ouvir e aprender, para evoluir e resgatar casamentos que tem de tudo, muitas vezes tudo para dar certo, mas as pessoas se separam porque não sabem se relacionar. Aí tem mulheres que falam, é porque ele não me ama. Vou contar um segredinho para você: não é amor que sustenta relacionamento, ouviu? Não é amor, é a forma como vocês se relacionam. Tem muita gente que se ama separado, e tem muita gente que se respeita e estão juntos. Então não é se ele te ama ou se não ama. É como você se coloca, é como você se posiciona, é quem é você para este homem. Ele pode te amar, mas se você não souber se colocar como uma mulher de alto valor, ele vai te respeitar ou te deixar. Quem é você nesta relação? Tá bom? Eu falo por experiência própria. Eu sou uma mulher que vivi num relacionamento abusivo por quase 20 anos. Eu não sabia me relacionar, eu não sabia me colocar, eu não sabia impor respeito, eu não sabia fazer com que a pessoa me respeitasse. E me respeitar não está ligado à traição, né? Até onde eu sei, eu nunca fui traída, também nunca procurei saber e não quero saber, e tanto faz pra mim hoje em dia, né? Mas existia uma falta de respeito no sentido de respeitar a individualidade, de respeitar os gostos, de respeitar também o que o outro, a voz do outro, o desejo do outro, o que é importante para o outro. Respeito não está ligado à traição ou não traição. O respeito está ligado a você entender o que o outro quer, como o outro quer, e buscar também servir o outro. Relacionamento saudável é um servindo o outro, né? Relacionamento saudável é você muitas vezes não concordar com o que o outro escolheu para a vida ou para fazer, mas você entrar num acordo para que o outro faça aquilo que é importante para ele. Por exemplo, eu tinha um sonho muito grande de estudar, por exemplo, né? Embora eu não falava muito isso. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostava e gosto muito de interação social. Ou seja, conversar com as pessoas. Embora eu não sou aquela pessoa que vivo em montinho, né? De amizade de titi, todo dia na casa de ninguém. Eu não fico na casa de ninguém. Mal vou na casa da minha mãe, né? E de gente dentro da minha casa. Não, eu sou uma pessoa muito que gosto do meu momento, de mim sozinha, né? Mas eu amo também aqueles momentos com pessoas. Eu gosto de gente. Eu gosto de interação social, eu gosto de amizade, eu gosto de viajar, eu gosto de viver,
né? E quando você se relaciona com uma pessoa que não permite você ser ou fazer aquilo que é importante para você, aquela pessoa não te respeita. E quando a pessoa não te respeita, já existe aí uma perninha quebrada do relacionamento. Vamos imaginar que o relacionamento são 4 pernas, como se fosse de uma cadeira, né? Uma cadeira tem 4 pernas. Não dá para você sentar numa cadeira de 2 pernas, né? De 3 pernas. Depende do peso também. Tem umas que pode fazer uma banquetinha, pode ser, né? Mas o respeito faz parte. O respeito, ele faz parte de uma das pernas da relação. Se quebrou o respeito, quebrou. Ou se não tem respeito, não tem um relacionamento saudável, tá? Então, é importante a gente entender essas diferenças e o que seria o respeito. Tem muita gente que liga o respeito à traição. A partir do momento que você combina alguma coisa com alguém e essa pessoa não cumpre com você, ela já está te traindo. Tem muita gente que acha que traição é ato sexual apenas. E não é. A traição é tudo aquilo que foi quebrado como um acordo. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que nós precisamos aprender a solucionar problemas e não a fugir dos problemas. Quem foge do problema não é maduro, não é adulto. Criança que busca sempre por prazer, criança não enfrenta problemas, criança não enfrenta desafios, e nós estamos com uma sociedade hoje toda imatura. A maioria das pessoas hoje, principalmente os mais jovens, estão apenas buscando lazer, apenas buscando prazer, apenas buscando momentos bons e não estão sendo treinados a enfrentar as dificuldades, não estão sendo treinados a lidar com os altos e baixos da vida, estão ficando o quê? Viciados e por consequência depressivos. Viciado em quê? Em drogas, em álcool, em compulsão alimentar, uma infinidade de coisas. Por quê? Porque estão sempre fugindo das responsabilidades. Adulto enfrenta a responsabilidade e resolve os problemas. Criança, gente imatura, foge do problema e culpa o outro. Quem é você na sociedade? Quem é você nos seus relacionamentos? Quem é você? Relacionamento, seja ele conjugal ou de trabalho. Se você não for uma pessoa que enfrenta os problemas, você é imaturo. Você ainda não cresceu na vida. Qual é o seu problema? Onde está o seu problema? Desenvolva a habilidade de solucionar os problemas. Se você é uma pessoa que foge de um diálogo, você é covarde, você é imatura, você é imaturo. É lógico que muitas vezes você vai conversar ou vai para um diálogo com uma pessoa que apenas te afronta, que apenas te acusa, que apenas, geralmente são pessoas narcisistas, são pessoas psicopatas que têm, mas não é a maioria, né? Busque observar quem é a pessoa com quem eu me relaciono. É uma pessoa que apenas me responsabiliza por tudo e em todo o tempo, ou apenas no diálogo essa pessoa acaba me responsabilizando porque quer fugir da responsabilidade de resolver. Muitas vezes a pessoa vai para um diálogo ou quando vocês estão debatendo, a pessoa sempre responsabiliza o outro. O que é isso? Na verdade, a pessoa está responsabilizando você, não significa às vezes que ela é narcisista, significa às vezes que ela não sabe o que fazer com aquilo, ela não sabe resolver o problema. Geralmente quem responsabiliza o outro é covarde, geralmente quem responsabiliza o outro pelos problemas é aquele que não amadureceu ainda, né? Não desenvolveu a habilidade de resolver, então ele culpa o outro para fugir da responsabilidade de fazer. Porque culpar o outro é muito mais fácil do que resolver, né? Então o que se mais tem hoje são pessoas culpando os outros para fugir das próprias responsabilidades. Assumir a responsabilidade é maturidade. Quem é você? Uma criança ainda? Tem gente com 40, 50 anos que ainda não cresceu, certo? Estava com problemas no meu casamento, meu ex saiu de casa enquanto eu dormia. Quando eu acordei, ele já tinha saído. Ao invés de sentarmos e conversarmos, ele preferiu sair. Então, o que acontece muitas vezes? O que leva uma pessoa muitas vezes a sair e ir embora? Eu atendi uma pessoa, aliás, estou acompanhando este caso, que o marido, ele começou a sair de casa e não ficar em casa, dormir em outro lugar. E essa pessoa me procurou, buscando, tentando saber se tinha jeito o casamento dela. Por que este homem saía de casa? Porque não existia um acordo, né? Tudo que era colocado era distorcido. Existem muitas mulheres, por isso que eu falo, a chave do relacionamento está na mão da mulher. Quando a mulher aprende a conversar, ela aprende a dialogar, dificilmente o homem vai fugir de você, tá? Então, quando o homem foge
do diálogo é porque ele tem uma mulher ao lado dele que quase sempre não sabe dialogar. Todas as vezes que ela vai dialogar ou conversar ou tentar resolver alguma coisa, ela entra de uma forma acusativa. E nós, mulheres, quando a gente vai para um diálogo de forma acusativa, o homem tende a se fechar para você e tende a recuar o diálogo. E se isso persiste, ou seja, se você todas as vezes que for resolver um problema, você vai de forma acusativa, por consequência ele começa a fugir de você. Então o que aconteceu com essa paciente que eu estou atendendo é exatamente isso. Esse homem parou de dormir em casa. Mas quando ela começou a relatar para mim como que acontecia, porque eu vou perguntando, né, para saber o que está acontecendo, por isso que é muito delicado quando uma pessoa fala assim, tá acontecendo isso, meu marido não fala mais comigo, ou meu marido, igual você acabou de falar, meu marido saiu de casa quando a gente vai conversar, né, ou ao invés de conversar. Aí quando você vai buscar fazer muitas perguntas para entender o que está acontecendo com esse relacionamento, o problema é que a mulher não sabe se posicionar, não sabe falar. Então, tem que entender, não dá pra falar que o seu marido é um covarde, porque ele saiu, não conversou com você. Às vezes ele não é um covarde, às vezes ele é simplesmente uma pessoa que está cansado de conversar com uma pessoa que não sabe falar. Então, essa paciente, por exemplo, eu estou falando porque eu não estou citando nomes, né? Então não estou expondo o paciente em si, ela entendeu. Aí eu comecei a falar pra ela, como é que você fala? Nessa situação, como você falou, né? Aí a pessoa vem, eu falei assim, assim, assim. Falei assim, então, você errou nessa palavra porque você disse assim, assim, assim. E isso quer dizer isso, isso, isso. E quando você falar assim, vai resolver. Resumindo, na terceira sessão, o marido dela já estava dormindo em casa e já tinha resolvido o problema. Ou seja, ela amava ele amava ela, um casal que se amava, mas não estavam mais olhando um na cara do outro. Já não existia mais aquela parceria, aquele companheirismo. Por quê? Porque a mulher não sabia se posicionar, ela não sabia pedir, entendeu? Então, quando você, mulher, souber pedir, souber se posicionar, esse seu maridão, se ele te amar, ele vai acatar, certo? A gente precisa entender muito isso. Um homem, quando ama uma mulher, e quando eu falo ama, não significa necessariamente esse amor, né? Que a pessoa tá morrendo por você, mas quando ele te admira, quando ele quer estar com você, quando ele acha que você vale a pena. Por consequência, ele vai ceder às tuas solicitações, contando que as suas solicitações não são uma solicitação como se você estivesse colocando ordem nele. Um homem muito masculino, que tem uma energia muito masculina, ele não vai acatar o teu pedido, a sua solicitação, quando ela for de uma forma impositiva. Por quê? Porque você está entrando numa energia masculina que você está confrontando ele. Homens não aceitam ser confrontados. Um homem que aceita ser confrontado por uma mulher e continua com ela, geralmente é um homem mais feminino. E quando eu falo homem feminino, eu não falo de homem afeminado, eu falo de homem mais passivo. Aquele homem que aceita que a mulher manda, desmanda, faz o que quer. Sabe aquele homem que fala lá, vê lá com a mulher lá, ela que sabe. A mulher é o homem da casa, é aquela mulher que direciona, é aquela que dá ordem, é aquela que ela responde por tudo, ou seja, o dinheiro fica na mão dela, ela que trabalha, ela que direciona, a mulher é macho da casa. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado ruim? Com o tempo, essa mulher vai se cansar, vai se sentir enfadada, vai se sentir mal amada, incompreendida. Por quê? Porque ela está vibrando e vivendo numa energia errada, numa energia que não é dela. A energia predominante da mulher é a energia feminina, que é da passividade, do esperar. Nós, mulheres, para que nós tenhamos um relacionamento saudável, para que nós tenhamos um relacionamento duradouro, é importante que nós tenhamos ao nosso lado um homem com a energia masculina aflorada. E o que mais se tem hoje, diante deste mundo, desse Brasil afora, desse país aí, desse mundão, é ou relacionamentos onde estão despolarizados. O que é despolarizados? A mulher manda, o homem fica calado. A mulher trabalha fora, o homem não faz nada, né? Ou então ele trabalha em casa, ela trabalha fora. A mulher manda, a mulher desmanda, ou então ela quer que o homem manda, mas ela não sabe se posicionar, então acaba que o homem vai deixando para ele viver com ela, ele vai deixando ela fazer o que ela acha bem entender. E quando a gente vive ao lado de um homem que não tem atitude, que não tem posicionamento, que não tem a energia masculina florada, a gente se sente que a gente tá com um homem banana. E quando a gente sente que a gente tá com um homem banana do nosso lado, o tesão acaba. O tesão acaba. Nós, mulheres que somos femininas e devemos ser, a gente sente menos atração, ou a atração acaba quando a gente está ao lado, né, Jack? Quando a gente está ao lado de um homem que deixa você fazer o que você quiser, não de direcionamento de nada. A mulher que tem que tomar iniciativa para tudo. Entendeu? Falo pra caramba, né? Tenho um relacionamento de 17 anos
mas tudo eu tenho que enfrentar, as coisas sempre nas minhas costas. Então, princesa, é porque provavelmente você acostumou este homem a ser assim. Nós temos que treiná-los, por isso que eu falo que nós mulheres temos a chave do relacionamento. Nós mulheres temos que treinar o homem a ser homem, né? O que é ser homem? Ser homem não tô falando de sexo, não. Qualquer um pode transar, isso não é ser homem, tá bom? O que é ser homem é ter posicionamento masculino, ou seja, de uma energia masculina de direcionamento. Um relacionamento onde a mulher que domina, a mulher que direciona, a mulher que resolve, é um relacionamento que está despolarizado. E quando está despolarizado, a relação a longo prazo acaba o tesão, acaba a admiração, a mulher se sente cansada, começa a adoecer, começa a brigar, reclama de tudo, aí o marido fala que ele é um saco, ele prefere ficar no bar do que com ela, ele prefere ficar em qualquer outro lugar menos que essa mulher. Por quê? Porque está ali dentro dessa casa uma mulher masculina. Entendeu? Então, para que o seu homem passe a ser masculino e você feminina, você tem que ser uma mulher que aprenda a se posicionar e se colocar no seu lugarzinho de mulher feminina, tá? O homem, ele é manipulado pela mulher, sim. O homem que gosta de compartilhar com a companheira, ela não gosta. Então, provavelmente aí tem uma mulher masculina e um homem feminino. Quando o homem quer conversar e a mulher não quer, geralmente a mulher é masculina. Tá ruim aí, tá ruim isso aí, viu? Eu sou o homem da casa, meu marido entrou em depressão, se envolveu em drogas, como melhorar minha energia feminina? Vixe, aí tá ruim, hein? E Andra, por quê? Porque ele tá doente, né? Então, o que diria pra você é instrua, né? Instrua não, incentive-o a buscar terapia, né? Porque uma pessoa depressiva, ela não tem atitude. Então, não vai dar pra você se colocar aí. Primeira coisa, tem que tratar dele primeiro, tá? Doutora, mas tem homem que não quer saber dessas coisas. É muito estressante. Então, ele não quer saber... Aí, vamos lá. Ele não quer saber até o momento que você faz ele querer saber se ele amar você ou se ele importa com você. Ele vai entrar, ele vai sentar na cadeirinha dele, que é na cadeirinha do homem, tá? Sai da cadeira, sai do lugar. Vamos imaginar que nos relacionamentos tem duas poltronas. A poltrona do homem e a poltrona da mulher. As mulheres estão sentando na poltrona dos homens. Sai da poltrona, para ele ter espaço para ele sentar. E como que sai da poltrona? Aí é que tá a questão, né? A diferença entre depressão e síndrome do pânico. Camila, eu falo no final, tá? Que se eu entrar nessa questão, não tem nada a ver com o assunto. Eu falo mais no finalzinho, tudo bem? Você me lembra no final? E quando o marido já vem sossegado desde quando morava com os pais, mais tranquilo? Já acabei de falar, a mulher tem o domínio sobre o homem. Quando nós mulheres sabemos ser sábias, a mulher sábia, ela é mansa. A mulher sábia, ela cativa este homem através do carinho, do amor. Ela direciona, mas com a energia feminina, tá? Se você quer direcionar o seu homem de forma masculina, você vai distorcer, vai dar ruim, tá? Então, o problema da mulher é o seguinte. Eu tô falando que eu já vivi nisso aí, né? O que acontece? Nós mulheres, quando a gente ama muito, quando a gente gosta da pessoa, a gente começa a fazer de tudo pela pessoa, né? A gente começa a agradar. Aí a gente vai treinando este homem de uma forma errada. Porque o homem, ele não tem uma habilidade com relacionamento, sabe? O homem, a mente dele, ela não é programada. Presta atenção, mulheres. A mente do homem, ela não é programada para se relacionar no sentido de manter, na verdade, a relação. A mente do homem é programada para conquistar. Você percebe que o homem ele é expert em saber o que fazer quando ele quer conquistar uma mulher? Já percebeu? Por quê? Porque a mente dele é programada para a conquista, mas não é programada para manter. A mente programada para manter é da mulher. Porém, hoje em dia, as mulheres também estão perdendo isso, né? Mulher, você ama o seu marido? Você quer manter o seu lar? Você tem vontade de ter um relacionamento saudável? Treine você. Como fazer isso? Inclusive, eu vou fazer uma proposta para vocês. Mulheres que querem uma mentoria comigo. Mulheres que querem uma mentoria. O que é uma mentoria? Um passo a passo. Um direcionamento, um acompanhar, que eu pegue você pela mão e te ajude a chegar onde você quer. Quem é a mulher que quer uma mentoria comigo? Lógico que isso vai ter um custo. Quem quiser uma mentoria comigo, entre
entre nos meus grupos, eu tenho vários grupos de WhatsApp. Entra lá e diga para mim, eu quero a mentoria. Eu vou montar, aliás, eu já estou montando uma mentoria, já tem um tempinho, mas eu vou começar, vou disponibilizá-la para vocês, só que tem uma quantidade de pessoas, porque a mentoria, ela precisa ter uma quantidade pequena de pessoas para que eu consiga direcionar, tá? Ou seja, nós vamos fazer essa mentoria pelo Zoom. O que é pelo Zoom? É uma chamada, né, onde tem um grupo de mulheres, vai ser só para as mulheres por enquanto, depois a gente pode fazer pelos homens, tá? Vai ser um grupo de mulheres, onde a gente vai começar do zero. Eu vou pegar você pela mão. Eu vou dizer pra você tudo que você tem que fazer, porque você tem que começar por você. Pra você resolver o seu relacionamento, você tem que começar por você. Então, eu vou fazer o seguinte, você que quer fazer parte dessa mentoria, eu vou dar uma data pra gente começar, tá? E vai ser um grupo fechado, vai ser uma quantidade limitada. Então, quando der essa quantidade de pessoas, eu vou ver quantas pessoas dá pra colocar dentro desse grupo. Quando der essa quantidade de pessoas, eu vou encerrar e a gente só vai abrir depois, tá bom? Eu vou fazer uma mentoria aí de 1 mês e meio, que eu acredito que é o suficiente para te dar uma luz, uma direção para você deslanchar na vida. Eu vou dar uma mentoria para vocês, de um passo a passo. Eu vou montar uma apostila da hora para você se conhecer, para você saber o que fazer. Eu vou te pegar pela mão e vou te transformar numa mulher poderosa. Eu já fui uma mulher escassa, mal amada, me sentia com 30 e poucos anos de idade, eu estava depressiva, mais de 15 anos de depressão, com 30 e poucos anos, mais de 15 anos com depressão, crise de pânico, me sentia a mulher mais infeliz do mundo. Eu olhava para trás, eu procurava um momento feliz da minha vida, eu não encontrava. Eu nunca fui feliz na época. Eu olhava para trás, onde estava a felicidade? Em qual momento da minha vida eu fui feliz? Eu não encontrava essa felicidade. Eu tinha escassez de tudo, desde o dinheiro até o afeto. E quando eu encontrei, e quando eu me encontrei e descobri o que é ser feliz e onde estava o segredo da felicidade, eu sou feliz. Hoje eu sou uma mulher muito bem resolvida. Isso não faz muito tempo, tá bom? Eu vou contar pra vocês. Hoje eu sou uma mulher muito bem resolvida, sou independente. Eu terminei o segundo grau, primeiro e segundo grau, porque meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade. Eu terminei o primeiro e segundo grau aos 36 anos de idade. Eu entrei para a faculdade e me formei aos 42. Aos 43, encontrei um relacionamento onde há um amor recíproco e respeitoso. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Qual é a tua dificuldade? Não existe idade para ser feliz. Existe decisão. A partir do momento que você decide ser feliz, você é feliz. Mas não sabe que só porque eu decidi eu sou amanhã. Não, é um caminho. Se você não estiver disposta a pagar o preço, e o preço não é de dinheiro só não, é o preço de se dedicar em prol de fazer dar certo. As pessoas hoje em dia, elas estão imediatistas. Elas querem uma respostinha milagrosa. Não existe uma resposta milagrosa. Existe um caminho a ser trilhado. Imagine que você está num deserto. Se você quiser sair do deserto, você vai precisar de alguém que te direcione, senão você vai ficar rodando em círculos aí. Eu fiquei muitos anos no deserto, e o deserto é horrível, seco, né? O que é seco? Você com depressão é como se você estivesse no deserto, nada tem cor. Você sente uma fome e uma sede de amor, de afeto, de reconhecimento, de vida. É aí que eu estava, entendeu? Então, se você quer sair do deserto, independente de onde você esteja, seu deserto é no seu relacionamento, seu deserto é na sua vida pessoal. O problema meu é não ter saúde para enfrentar. Eu também não tinha. Mas a partir do momento, Camila, que você deseja sair, eu acabei de dizer para vocês que eu vivi mais de 15 anos com depressão e crise de pânico. Quando eu decidi que eu ia sair, eu ainda estava com depressão e crise de pânico. Eu tomava remédio de manhã, de tarde e de noite para conseguir acalmar as crises de pânico e para conseguir dormir. Tá bom? Então, a depressão e a crise de pânico nada mais é. A depressão e a crise de pânico nada mais é do que mágoas, ressentimento, uma não aceitação e a incerteza do futuro. Depressão é mágoas, é ressentimento, é o viver não aceitando algo na tua vida. Então você tem que descobrir o que é que eu não aceito aqui. Essa mentoria eu vou te ajudar a descobrir o que é que você não aceita, tá? Nessa mentoria eu vou te ajudar a descobrir o que quer dizer. E o que é crise de pânico? Crise de pânico é uma incerteza de futuro, é um medo tão grande que a tua mente está ligando um alerta constante, você está em perigo. Tá? Então, quando você descobre quem é você, apaga o seu passado, apaga entre aspas, aceita o seu passado, perdoa o seu passado, começa a seu viver no seu presente, o seu futuro, ele é mais tranquilo, ou seja, a ansiedade e a depressão acaba, tá bom? Então, a crise de pânico ela é consequência do que você tem dentro.
Não vou falar sobre borderline agora pra gente não misturar os assuntos, tá bom, Nice? Numa próxima live a gente fala sobre isso. Então, a depressão e crise de pânico é você viver fora da sua própria realidade. Eu vivia isso, depressão com crise de pânico, tá? Eu passei por aí. E quando eu decidi sair, eu estava exatamente assim. Foi fácil? Não, não foi fácil. E eu costumo dizer que depressão e crise de pânico é você estar no fundo do poço. Eu já estive no fundo do poço. Só que eu subi na unha. O que é subir na unha? Eu não tinha uma pessoa que me direcionasse. Eu não tinha uma pessoa que dissesse pra mim, vem que eu te ajudo. Eu não tinha uma pessoa que pelo menos me incentivava. Muito pelo contrário. Todas as vezes que eu tentava subir, ou seja, sair daquela situação, eu levava pedrada. Só que o que eu fiz? Eu vou contar uma metáfora pra você que eu me vejo exatamente dentro dessa metáfora. Uma vez, em uma fazenda, existia um fazendeiro que tinha um cavalo. Eu não vou falar sobre borderline agora, tá, gente? Borderline é um transtorno. Existia um fazendeiro que tinha um cavalo muito querido, um cavalo que ele amava aquele cavalo. E de repente esse cavalo saiu e caiu dentro de um poço profundo. E juntou-se muita gente em volta deste poço para saber como fariam para tirar aquele cavalo tão precioso do fundo daquele poço. Porém, por mais que eles tentassem, não encontravam uma forma de conseguir retirar aquele cavalo. Falando para vocês, eu me comparo ao cavalo, tá? Então, começaram a conversar entre eles o que fariam para conseguir tirar o cavalo. Não conseguiram encontrar uma solução para a retirada do cavalo. Então, eles chegaram num consenso o seguinte: é melhor, então, a gente soterrar ele, porque pelo menos ele não vai sofrer por muito tempo. A gente soterrando, ele morre logo, né? E ele sofre por menos tempo, porque se ele ficar aí, ele vai definhando aos pouquinhos, porque não conseguiram tirar. E então decidiram que iam aterrar ou soterrar o cavalo. E cada pasada de terra que jogavam sobre o cavalo, ele se sacudia. Cada pasada de terra que se jogavam sobre o cavalo, ele se sacudia. Assim ele foi fazendo das tuas pedradas degrau para subir. E então, quando terminaram de soterrar ou de jogar terra, ele estava no topo e ele saiu cavalgando, independente das pedradas que jogarem sobre você. Se você estiver determinada a vencer, sacode, faça disso degrau para subir. Foi o que eu fiz. Cada pedrada que eu levava, eu sacudia e eu subia, mas dói, viu? Dói. Eu fui injustiçada, a minha faculdade foi chamada Faculdade dos Infernos, falaram que eu estava louca, falaram de tudo quando eu comecei a querer sair do fundo do poço onde eu estava. A depressão que eu vivia, a crise de pânico que eu vivia era resultado de uma vida infeliz que eu tinha. Só que ninguém se preocupava com o meu sofrimento, ninguém queria saber porque ninguém tinha um entendimento também. Ninguém tinha o entendimento de saber o porquê que eu tinha depressão. Eu com 20 e poucos anos achava que eu ia morrer de tão doente que eu era. Eu tinha tantos problemas de saúde que hoje eu falo, cadê aqueles problemas? Eu tinha problema de intestino, da minha barriga parecia que eu tinha 6 meses de gravidez diariamente. Cada médico que eu ia inventava uma doença. Eu tinha problema de coluna que eu às vezes deitava na noite e eu travava a coluna. Um problema de refluxo constante, de ficar gorfando, que eu não sei nem o que. Uma vez eu fiquei quase 10 dias só tomando líquido e meu intestino não funcionava, o meu organismo estava travado. Não digeria nem água. Não digeria nem água. Então, quando eu falo pra você, eu sei do que eu estou falando porque eu vivi. Quando você não cuida do seu emocional, o seu corpo adoece. Quando você cuida do seu emocional, o seu corpo sara. Eu tinha um monte de problema que eu não sabia o que era aquilo, eu só sabia que eu era uma mulher doente. Até me aposentar, tentaram me aposentar. Depois eu vou procurar onde está a papelada aqui, que tentaram me aposentar. E eu acreditava, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E não se havia um psiquiatra competente o suficiente para dizer para mim que depressão e crise de pânico não era uma doença para se aposentar. Era apenas um problema ou o seu corpo dizendo: você está com problemas emocionais não resolvidos. A depressão e a crise de pânico é como se fosse uma febre quando você está com uma infecção. Vamos imaginar a crise de pânico e a depressão como se fosse uma febre. Quando o seu corpo dá febre, a febre quer dizer, olha, existe alguma infecção aqui que precisa ser tratada. Então a febre é um alerta de um problema.
Se você ficar apenas dando remédio analgésico para a febre, o que vai acontecer? O problema ou a infecção vai agravar, porque você não tratou da infecção. Você está dando remédio para a febre, para o sintoma. É o que você faz quando você vai para o psiquiatra e enche a cara de remédio para mascarar o problema que você deveria tratar. A depressão e a crise de pânico é sintoma. A causa é tratada quando você descobre quais são os problemas que me afligem. Por que eu estou deprimindo? A depressão e a crise de pânico têm um porquê. E este porquê não é o remédio que responde. A depressão e a crise de pânico, o porquê é uma boa psicoterapia que te responde. Porque a psicoterapia vai te trazer lucidez. A psicoterapia vai te fazer enxergar onde está o problema que você muitas vezes nem quer ver. Por que hoje eu sou psicóloga? Porque foi na terapia que eu descobri. Foi na terapia que eu enxerguei a luz do fim do túnel. Eu fiquei mais de 20 anos tomando remédio antidepressivo. Nada resolvia. Quanto mais remédio você tomar, pior você vai ficar. Porque você não resolve o problema, aí o seu corpo começa a adoecer. Teve uma época que eu sentia toda dor em todas as minhas juntas. Eu sentia dor em todas as minhas juntas. O médico chegou a dizer pra mim que eu estava com fibromialgia. Todas as doenças que eles inventam, né, filho? Não é eles inventam. É o seu corpo realmente que grita. Agora, quando você cuida da sua mente, você sara o seu corpo. Pergunta o que eu sinto hoje. Por quê? Porque eu resolvi. Eu resolvi isso de um dia para o outro? A outra falou, eu já tomo mais de 20 anos, vai continuar tomando se você não descobrir o que te adoece. Fibromialgia, meu amor, nada mais é do que o teu corpo gritando a dor da sua alma. Pega essa. Fibromialgia nada mais é do que o seu corpo gritando a dor da sua alma. Vá, cuide. O que é a alma? A alma é suas emoções. Quando as suas emoções estão em conflitos, o seu corpo vai adoecendo de todas as formas. Depressão é o câncer na alma, só que um câncer que tem cura, porque eu tive. Se você se entregar para o câncer, minha mãe teve câncer mais de 10 anos atrás. O médico disse que ela ia morrer, ela está viva lá porque ela disse que eu não vou morrer. E ela não morreu. É o que você decreta para a tua vida que é o resultado dela. A outra disse, eu estou aqui com meus pensamentos acelerados, a perna bamba, vai resolver o que você está engolindo, o que você não vomita. Tá com dor no corpo todo, é sua alma gritando socorro. Enquanto você não descobrir o que está te adoecendo, você não vai sarar. Ansiedade causa depressão? Causa depressão. E a depressão causa ansiedade? Causa ansiedade. O que é depressão? Agora vamos lá. Depressão é uma não aceitação. Depressão é mágoas, é ressentimento. Depressão é aquilo que você olha e às vezes você nem tem clareza disso. E você fala, eu não aceito isso. Então você fica ruminando uma dor por dentro. Aí você deprime. Certo? Por isso que o remédio não cura a depressão. Porque você tem que encontrar a causa. O que você vem ruminando aí? Por exemplo, eu desenvolvi depressão. Por quê? Hoje eu sei que eu tive depressão mais ou menos com uns... Acho que com 16 para 17 anos eu já comecei com sintomas de depressão. Só que depois agravou, né? Por quê? Eu sofri um abuso sexual infantil. Depois que eu comecei a fazer a reprogramação mental, a me curar, a sarar, né? Presta atenção para vocês entenderem o que é depressão, tá? Presta atenção para vocês entenderem o que é depressão. Para de perguntar agora. Não é vinho não, é suco de uva na água, tá? Embora é vinho, mas é saudável. É suco de uva na água, muito bom. Inclusive super indico. Quem quiser colocar suco de uva integral, que eles compraram de garrafa, mistura na água e bebe, é muito bom, tá? E inclusive é bíblico também. Quem acredita na Bíblia, tá escrito assim, não beba água só, mas use de um pouco de vinho, né? Ou seja, coloque um pouco de vinho, suco de uva na água e bebe, tá bom? Isso melhora, principalmente tem problema de estômago. Aí não tem contraindicação, né? Suco de uva. Então, o que acontece? Eu sofri um abuso sexual infantil, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Essa média, eu lembro que eu fui carregada no colo,
Então era bem pequenininha, era mais ou menos essa média. E como que foi que eu fui descobrindo tudo isso, as causas? Quando eu comecei a olhar para dentro, porque até então, enquanto eu só olhava para fora, o que as pessoas estavam fazendo comigo, o sofrimento que eu estava vivendo, por que eu era tão triste, por que eu chorava tanto, por que eu me deprimia, por que eu não dormia, quantas vezes eu amanheci o dia. Gente, a coisa mais triste que se pode ter é você querer dormir e não conseguir. A coisa mais triste é você dormir, principalmente quando você é casado, que você deita para dormir, a pessoa do seu lado está dormindo, roncando e você está vendo o dia clarear. Quantas vezes eu vi o dia clarear e eu não conseguia dormir? Por quê? Porque existia em mim uma dor na alma, mas eu não sabia identificar. Hoje eu sei. Então, eu sofri isso, só que fui descobrindo todas as causas com o passar do tempo, né? Tem quase 10 anos que eu venho por busca de conhecimento e venho buscando também a me curar. Eu não sou só uma psicóloga, eu tenho um histórico, eu tenho uma história de vida e eu me cuido também, tá? Eu também vou em terapia, eu também faço auto-hipnose, eu me autoconcentro e me trato os meus traumas, que eu aprendi a fazer isso. Tá? E de quando em quando eu faço uma sessão de terapia, porque o bom psicólogo é aquele que também se cuida, certo? Então, quando eu comecei a entender que toda aquela dor da minha alma, toda aquela doença do meu corpo era uma somatização das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, das dores da alma, eu comecei a entrar para dentro, ou seja, fazer uma limpeza de dentro para fora. Eu me lembro que quando meu problema do meu relacionamento estava muito agravado, que eu não queria mais, até que a gente se separou, estávamos separados dentro da própria casa, enfim, até a gente separou. Antes, eu culpava, né, o meu ex-marido, ele que tinha feito eu sofrer, era ele que tinha me causado tanta dor, era aquela pessoa que tinha roubado a minha vida, né? A gente se vitimiza mesmo, é natural. Veja aí se você não está fazendo isso, porque às vezes as pessoas te maltratam ou elas fazem com você algo que você se sente cada vez pior, né? Então eu me sentia infeliz, eu achava que aquela pessoa tinha me feito muito mal, e que meus pais, e que a minha mãe, e que não sei o quê. E conforme eu fui fazendo o processo da cura, e essa cura não foi feita fora, não é o outro que tem que mudar, é você que tem que mudar. Ninguém mudou para mim ficar curada, foi eu que mudei. Ninguém mudou, meu pai não mudou, minha mãe não mudou, meu ex-marido não mudou, filho não mudou, amigo, igreja, ninguém mudou para mim ser feliz. Eu mudei. Por isso que quando eu falo, quando você muda, tudo muda. Então eu comecei a entender que eu precisava olhar para dentro e entender o que me causava aquelas marcas, e aquelas marcas me faziam permitir coisas, aceitar coisas e atrair coisas. Porque se eu vivia num relacionamento conturbado, doentio, permissivo, é porque eu tinha uma crença e uma programação de que eu era sempre a responsável por tudo que acontecia comigo, que eu sempre era a culpada, que eu tinha que calar, que eu tinha que ficar quieta, que eu me lembro que aos 3 anos aproximadamente eu sofri um abuso. Isso eu descobri tudo depois, quando eu fui fazendo auto-hipnose, quando eu fui me curando. Por que eu falo da minha história hoje? Porque eu não tenho problema com isso, eu estou curada. Eu falo sem dor, e eu falo isso para vocês entenderem o que é estar curado. Estar curado é você falar dos seus problemas e não sentir dor. Enquanto você fala do seu problema e chora ou sofre, ainda não está curado, vai tratar. E a gente não consegue transformar uma vida de um dia para o outro. Leva tempo, e eu levei tempo. Quantas auto-hipnose eu fiz para conseguir limpar tudo? A gente não destrava. Tem gente que quer fazer uma hipnose porque eu sou hipnóloga. As pessoas acham que fazer uma sessão de hipnose vai curar. A hipnose, ela é uma ferramenta utilizada, eu utilizo como psicóloga e hipnóloga. Eu, como psicóloga e hipnóloga, eu tenho a ferramenta da hipnose que abrevia o tratamento, mas ele não é a solução, é um meio. E apenas uma hipnose resolve? Tem muitos hipnólogos que prometem, não caia nessa. Uma hipnose não cura a sua vida. Você passou 10, 20, 30, 40 anos se ferrando na vida, e programando a sua mente, enchendo sua mente de lixo. Agora você quer reprogramar numa sessão, em 2, em 3? Não vai, não cai nessa promessa.
né? Algumas sessões de terapia te dá uma luz, te dá uma limpeza. Afinal de contas, aquilo que eu acabei de falar pra vocês, foi em algumas sessões de terapia que a psicóloga nem hipnose fazia, que me deu uma luz e me deu uma força para começar a minha jornada de escalada. Entendeu? Aí a pessoa fala, o que significa problemas psicossomáticos? O que é psicossomático? O seu corpo adoece, porque o seu corpo, quando a sua mente não dá conta, ou seja, quando você tem muitos problemas psicológicos, no sentido de você, por exemplo, mágoas, ressentimentos, culpa, medo, né? Isso tudo vai juntando na sua mente, o seu corpo começa a adoecer quando você não consegue mais ressignificar isso na sua mente. Aí o seu corpo dá fibromialgia, câncer. Câncer nada mais é do que mágoas, do que ressentimento, pessoas que não perdoam. É Freud, é isso mesmo. Pessoas que não perdoam são pessoas que têm grande possibilidade de desenvolver câncer. A minha mãe, por exemplo, desenvolveu câncer no intestino. Mágoa muito grande, muita mágoa, né? Então, quando você tem mágoas, você desenvolve câncer. Mais de 80% dos problemas de câncer são mágoas. Quando você não perdoa, quando você não liberta. Perdoar não beneficiar o outro, perdoar é se beneficiar, ok? Então, eu me lembro que quando eu comecei... desde criança, desde que eu nasci, minha mãe disse que eu sou feia porque pareço com meu pai. Gente, isso é um trauma tão grande que se você não tratar, você vai carregar isso pela vida. E você vai achar sempre que é o outro, é o seu marido, é o vizinho, é o patrão que te faz mal. Não, não é ninguém que te faz mal. São as tuas feridas. Vou comparar, por exemplo, pra você, ó. Se você tem uma ferida, por exemplo, de rejeição, que a sua mãe fala pra você que você é feia desde que nasceu, você tem um sentimento de rejeição. Né, uma ferida de rejeição dentro de você. Então, essa ferida de rejeição, enquanto ninguém vem ao seu encontro falar ou fazer algo que faça com que você se sinta rejeitado, ou seja, bata de encontro com aquela tua ferida, você tá tudo bem, parece que tá tudo bem. Mas quando você se relaciona com alguém, que essa pessoa faz alguma coisa ou fala alguma coisa que te remete à rejeição, aquilo vai aflorando e você vai se sentindo cada dia pior, né? E quanto mais você vai aumentando isso, mais você vai atraindo isso na sua vida, porque a gente atrai aquilo que a gente vibra. A gente vai passando pra física quântica agora, né? Então, pra você atrair coisas novas na sua vida, pra você ter relacionamentos saudáveis, pra você ser saudável, você tem que reprogramar as suas feridas, tem que curar a criança interior, né? Essa mentoria, eu vou fazer isso com vocês, eu vou fazer auto-hipnose em quem entrar na mentoria. Quem entrar na mentoria, eu vou fazer auto-hipnose, hipnose em vocês para curar a criança interior. Quem quiser participar dessa mentoria, que provavelmente eu vou abrir ela até o dia 10 de dezembro, tô jogando isso agora, tá? Não tava programado, não. Vou abrir até o dia 10 de dezembro para vocês entrarem. Tem a quantidade de pessoas, tá? Então, entra lá nos grupos de WhatsApp. Os grupos de WhatsApp tá aí, nos meus perfis. A nossa linda Suelen está me ajudando aí a dizer onde encontra aí os perfis, tá? Onde entra nos grupos. Então, entra nos grupos que eu vou manter vocês informados dentro dos grupos, tá bom? Como curar a fibromialgia? Eu acabei de dizer, amiga, que a fibromialgia é a sua alma gritando, né? Então, cura as tuas emoções. Vamos trabalhar a sua mente para vocês curar da fibromialgia. Os médicos disseram que eu tinha fibromialgia. Dor no corpo. Tinha vezes que eu acordava, eu tava travada. Eu não conseguia se mexer. Travada. Junta, tudo travado. Falei, gente, eu acho que eu vou ficar aleijada. O que tá acontecendo comigo? Aí o médico falou, fibromialgia que você tem. Será que era fibromialgia que eu tinha? Por que hoje eu não tô mais travada? Dor na alma. Vá curar a tua alma. Vai ressignificar a tua história. Olha pra dentro. Porque quando você olhar pra dentro, você curar a tua criança interior, você vai parar de se sentir ferida pelo que as pessoas fazem com você. Você vai parar de aceitar coisas que você não deveria estar aceitando. Porque quando você se cura, tem como fazer hipnose online? Sim, eu faço hipnose online, tá bom? Então você se cura, automaticamente você para de aceitar migalhas de amor. Então vou voltar lá pra minha história. Então eu me lembro que quando eu comecei a ressignificar a minha história, conheci a hipnose, conheci terapia e comecei a buscar essa minha cura por dentro, né? Então eu descobri que aos 3 anos de idade eu tinha sofrido abuso. Lembrei disso, né, que eu tinha sofrido abuso. E que nessa época, minha mãe, tadinha, beijo pra minha mãe, amo a minha mãe. Mas a minha mãe é uma pessoa que não evoluiu, infelizmente, não tem a mente muito religiosa, tadinha, muito mentezinha limitada. Meu pai evoluiu muito, meu pai tem outra mentalidade, mas minha mãe, infelizmente, né, tá ali e não quer aprender também, tá tudo certo, respeitar ela. Quando eu vou falar alguma coisa pra ela, mãe, assim,
Não vem com medicina pro meu lado, não, né? O jeitinho dela, 70 anos já, né? Deixa ela lá. Ela tem um acúmulo de coisas dentro do quarto. Mãe, vamos tirar, porque você que acumula muita coisa. É você que guarda. Como que é a sua casa? Você é aquela pessoa que tem um monte de coisa guardada? Isso é representação da tua mente, tá? Representação da tua mente. Vai lá dar uma olhadinha no seu guarda-roupa amanhã. Quantas coisas que tem lá dentro que você não usa? Isso significa que você guarda coisas na sua mente, no seu coração, que você já deveria ter descartado faz tempo. Porque o passado não deve pertencer ao seu presente. Então, na sua cozinha, coisas que velha, trincada, quebrada. Quando eu fui aprendendo como que funciona a mente, que o reflexo de fora é o que tem dentro, não guardo nada. Trincou, pá, jogo fora. Eu fico sem, mas não fico com nada quebrado dentro da minha casa. E eu consegui fazer isso de um dia para outro. Não, demora, a gente demora a desapegar. Problemas, mágoas e ressentimento parece bichinho de estimação. Ô trem danado. É assim que a gente vive, bichinho de estimação. Parece que aquela mágoa... Jack, vem aqui. Jack, ele vai fazer xixi lá no meu banheiro. Jack, vem aqui. Não vai fazer xixi aí não, que é meu lugar não. Ele não faz, né? Mas vai aqui, né? Então, ele sempre faz um xixizinho ali. Vem aqui. Não pode fazer xixi lá não, tá bom? Vem aqui. Vem. Vou pegar no seu cangotezinho. Ui. Então, o que acontece? Aí eu me lembrei numa auto-hipnose que eu, aos 3 anos de idade, mais ou menos 3 para 4 anos, sofri um abuso. Não houve penetração, nada, mas a partir do momento que um adulto toca na criança intimamente, isso é um abuso, isso fere tanto. Gente, presta atenção, o que eu mais escuto no consultório são pessoas que sofreram abuso. Se você tem depressão, principalmente, busca na sua infância. Deve ter aí um abuso sexual. Quase sempre tem. E a maioria das vezes é por parente, é por pessoas de volta, vizinho. Olhe as suas crianças, cuide das suas crianças. O abuso sexual é mais comum do que café da manhã. Abuso sexual infantil é mais comum do que café da manhã. Olhe as tuas crianças. Eu atendi uma esses dias que falou que ela era pequena. Os pais colocaram ela sentada no banco de trás, lógico, né? E o vizinho, amigo, sei lá, sentado atrás junto e ele passando a mão nela, né? Junto com os pais. E a criança não reage, porque a criança ela se sente encurralada e ela cresce com a culpa, como se ela fosse responsável por estar sofrendo aquilo. Então, cuide da criança de vocês. E se você sofreu abuso, você tem que tratar essa ferida. Então, eu me lembro que numa auto-hipnose, eu sofri esse abuso e a minha mãe bateu em mim ainda. Porque minha mãe aprendeu que tinha que corrigir, era criança, né? Ela bateu em mim, tadinha. Ela chora hoje e fala, mas ela tá perdoada. Eu sei que ela fez o que ela sabia fazer, né? E ela me bateu pra você nunca mais ir no colo de ninguém. Gente do céu, ele bateu um pouquinho não. Ou seja, a criança ela já tinha sofrido uma consequência de um abuso, ainda foi punida pela mãe que deveria proteger. Imagina a minha mente como que não ficou. Eu cresci com essa sujeição, com essa culpa, né? E você vai passando pros relacionamentos e vai virando uma bola de neve, vira uma bagunça na tua vida. Então, o meu relacionamento, o meu casamento foi uma consequência a mais de um problema que eu já carregava. E fora as outras coisas que me aconteceram no decorrer da vida, né? Então, o casamento foi só mais uma coisa. Então, eu carregava essa dor. A minha criança interior era ferida. A minha criança interior, eu lembro quando eu fiz essa hipnose, foi o primeiro curso de hipnose que eu fui. E que durante o curso de hipnose, eu queria saber, eu sempre fui aquela pessoa assim. Quando eu vou ensinar algo, eu quero viver, eu quero saber se realmente funciona. Então, quando eu descobri essa questão da hipnose e tal, eu falei, eu vou no curso, eu fui no curso. E no momento do curso, o professor falou assim, quem quer passar pelo processo? Eu falei, eu quero. Né? Então, eu fui lá diante de vários alunos, ele fez a auto-hipnose em mim. E eu vivenciei isso. Eu lembro direitinho que no momento que veio a lembrança, porque o que é hipnose? Hipnose é o relaxamento de uma concentração onde vai buscar as memórias inconscientes. Então, quando essa memória veio, gente, a dor era tão grande que eu chorei copiosamente na frente de vários alunos, né? E pra mim isso não foi uma vergonha, não foi um problema, porque eu sou muito bem resolvida com essas coisas. E
E qual era aquele choro? Era a adulta chorando? Não, era a criança chorando a dor de uma não compreensão, de uma não proteção. Aí a gente, na hipnose, a gente ressignifica isso, né? E vai ressignificando. O que significa? Você vai curando, você vai protegendo aquela criança, você vai acolhendo. Você tem que tratar a sua criança interior. Enquanto você não tratar a sua criança interior, você vai sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver. Às vezes o relacionamento tem tudo pra dar certo, mas o seu dedo é podre mesmo. O que é o dedo podre? Você tem uma criança aí dentro, ferida, que você vai sempre atrair alguém que faz você se sentir da mesma forma. Entendeu? Então, comece a curar a tua criança. Ah, eu não tenho dinheiro. Para de inventar desculpa. Porque quando eu comecei a me curar, eu também não tinha dinheiro pra nada. Até calcinha eu usava ganhada dos outros, tá bom? Sapato era ganhado dos outros, não tinha dinheiro pra nada. E eu ainda tinha uma coisa pior, que ninguém me deixava trabalhar. Porque eu sempre fui uma guerreira, eu falo que eu era uma leoa enjaulada. Eu nunca tive medo de trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu ponho a mão eu faço. Mas eu era proibida de fazer. Eu não era permitida, não podia fazer. Não podia. Eu era controlada, cada passo que eu seguia. Mas ainda assim eu comecei. Eu vendia pão caseiro, eu vendia calcinha, eu vendia bala, eu fui fazendo e comecei a fazer dinheiro, guardar dinheiro e fui construindo. O que eu falo pra você? Eu fui subindo na unha. Eu tô aqui, eu não tinha live igual vocês têm, não. Eu não tinha uma queda da vida igual vocês têm, não. Não tinha nem televisão na minha casa, não tinha celular, não tinha nada, não tinha nem livro. Hoje vocês têm tudo na mão e tá com desculpa. Quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada. Se você é bom e dá desculpa e responsabilizar alguém, você não vai ser bom em nada. Primeira coisa que você precisa ter pra você sair desse fundo de poço que você tá querendo. Depois que você decidir, eu quero sair daqui, você vai aceitar ajuda e vai ir atrás de quem pode te ajudar. Quando você vai sozinho, você demora mais para chegar. Eu demorei mais. Por quê? Porque eu não tinha quem me orientasse. Costumo sempre dizer, hoje eu sou um GPS para você. Se você está no meio do deserto, eu sou o GPS, porque eu já passei pelo deserto, eu sei o caminho. Mas se você não quiser um GPS, você pode tentar sair sozinho também. Você só não pode ficar parado no meio do deserto chorando porque tá quente, tá com fome. Tem muita gente assim. Senta e chora e reclama, se vitimiza, mas não sai do lugar. Às vezes até porque já rodou e não saiu. Deus abençoe fazer um lindo trabalho. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu faço disso minha missão. Eu faço isso aqui como se eu estivesse ganhando milhões. Eu amo fazer isso aqui. Levar conhecimento, libertar as pessoas e mostrar pra vocês que vocês podem, pra mim não tem preço. Eu já passei pelo deserto, eu sei que você pode. Eu sou experiência viva de que independente de onde você esteja, você pode sair daí. Você só tem que querer. E a partir do momento que você quiser, você tem que começar, porque sem dinheiro a gente não faz nada. Comece fazendo uma renda, venda o que for, venda o que for. Trabalha de faxina, faxineira, trabalhei de faxineira também. Trabalhei de faxineira, trabalhava na casa da minha mãe, que era o único lugar que eu podia ir. E ela me pagava. E eu comecei, eu fazia de tudo o que precisava ser feito para chegar onde eu estou. Eu já investi mais de 150 mil reais em conhecimento. E eu investiria tudo de novo para ter a liberdade que eu tenho hoje, a paz e a felicidade que eu tenho. Porque tudo aquilo que eu investi em conhecimento, em aprendizado, cursos, livros, faculdade, terapia, hipnose, tudo o que eu fiz foi que me tirou do fundo do poço. Foi que me libertou daquele monte de droga que eu usava, de remédio. Se você não quiser investir em você, ninguém vai. Se você não investir em você, ninguém vai. Ninguém vai investir em você. Ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí pra você. Tá bom? Para de se vitimizar, de achar que a sua mãe, seu marido, sua tia, sua avó... Ninguém tá nem aí pra você. Muito pelo contrário. Quanto mais você se queixa, mais as pessoas se afastam de você. Nunca tinha assistido sua live, mas estou amando. Parabéns. Cidinha. Obrigada, Cidinha. Tem a minha admiração. Obrigada. Estou te vendo pela primeira vez. Muito obrigada por estar abrindo meus olhos. Bom, muito bom. Esse é meu objetivo, essa é a minha função, esse é o meu querer sempre. Eu luto todos os dias investido em mim. Gente, entendam quantas sessões com você. Depende, cada caso um caso, né? Cada caso um caso. Mas geralmente meus pacientes têm resultado rápido. Resultados rápidos, tá? Doutora, você é uma bênção que Deus colocou na nossa vida. Amém. No final, é você e você. Gente, no final somos nós e nós mesmos,
tá? E quando você começa a mudar e você começa a se curar por dentro, você começa a saber se posicionar. Meu marido me ouve, meu marido me respeita, meu marido... Que não é seu marido não, é você. Aí deixa eu contar um segredinho pra vocês. Eu não era respeitada, eu não me sentia respeitada, eu não me sentia amada, eu não me sentia valorizada, eu não me sentia nada. Tudo que eu queria que meu ex-marido fizesse, ele não fazia. E olha que eu me posicionava, eu achava, né, que eu me posicionava, eu achava que eu sabia pedir, eu achava. Aí exatamente quando eu comecei a olhar pra mim, cuidar de mim, evoluir. Só que o problema, sabe qual é? É que quando a gente... Mulheres têm essa, ó. Ela guarda, agora ela suporta. Só que quando ela fala, agora eu não quero mais, o cara pode pintar de ouro, pode trazer o céu que ela não quer mais. Foi o que aconteceu comigo. Eu tava tão ferida pela vida, né? Tão ferida ao longo de tantos anos, que quando eu comecei a me curar, tudo aquilo que me remetia à dor do meu passado eu rejeitei. Pra vocês terem uma ideia, eu rejeitei até Deus. Porque eu frequentava uma igreja, nascida e criada no berço evangélico, por anos, né? Há 30 e poucos anos dentro dessa mesma religião. E até Deus, eu perdi a fé até em Deus, de tanta dor que eu tinha. Por isso que eu falo, não espere a tua dor roubar até mesmo a tua fé. É importante que você não perca a sua fé. Você precisa ter sabedoria para você também não perder a sua fé. Então, tudo aquilo que me remetia, o meu passado, a minha história, a minha vida, eu não queria. Eu me afastei de família, eu me afastei da igreja, eu me afastei de amigos, eu me afastei de todo mundo. Eu não queria ficar próximo a ninguém, porque todas aquelas pessoas representavam a minha dor. Então, antes de você chegar nesse estágio, antes de você chegar nesse ponto de você rejeitar tudo e todos, conserta a sua vida. Conserta. Porque quando eu comecei a resolver e fazer aquilo que tinha que ser feito, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje eu falo pro meu ex-marido, ele sabe disso. Eu amo ele como pessoa, desejo bem. Ele é o pai dos meus 3 filhos maravilhosos. Eu sei que às vezes ele assiste a live, se ele estiver assistindo, um beijo pra você. Eu sei exatamente o que você fez comigo, você não fez de propósito. Eu te amo em Cristo Jesus, de verdade, você está perdoado do fundo do meu coração. Porque ele não fez de propósito. Eu tenho certeza que ele fez o que ele sabia também. Né? Porque ele foi criado da mesma forma que eu fui. Cheio de limitações, cheio de regras, cheio de imposições. As pessoas fazem com a gente aquilo que elas sabem fazer. O meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade. Será que meu pai me odiava? Será que meu pai fazia comigo de propósito? Não. Hoje, o meu pai tem orgulho de mim. Mas ele me tirou da escola aos 10 anos de idade. Ele dizia que mulher não precisava de estudar, que filha mulher era prejuízo. Ué. E hoje ele tem orgulho de mim porque a pessoa faz com a gente aquilo que elas sabem fazer. E será que meu ex-marido me odiava? Será que ele fazia de propósito? Não, hoje eu entendo que não. Mas por muitos anos eu acreditava que sim. Que ele não me amava. Eu lembro que ele falava assim, mas eu faço isso por amor. Eu falei, eu não quero esse amor seu não, vai pro inferno que esse amor. No final já estava tão revoltada. Eu não queria aquele amor, porque realmente o jeito dele amar era doentio. Mas por quê? Porque foi assim que ele aprendeu. Só que hoje, e eu entendo que eu achava que eu tinha sabedoria, mas eu não tinha sabedoria. Eu pedia sabedoria para Deus e não sabia que sabedoria. Eu achava que sabedoria era orar. E eu vivia orando e não resolveu nada. Porque sabedoria não é orar apenas. Sabedoria vem do saber. Sabedoria é conhecimento aplicado. Entende? Sabedoria é conhecimento aplicado. Então, quando eu comecei a buscar o conhecimento, comecei a aplicar na minha vida, sabe o que aconteceu? Este homem começou a ser o homem exatamente que eu queria na minha vida. Só que não existia mais um sentimento de mulher, de querer ser mulher dele, sabe? Ele começou a fazer tudo o que eu queria que ele fizesse. Então, eu sou prova viva de que quando você se transforma, tudo se transforma. As pessoas que não me respeitavam parassem. Acabei de falar, meu pai não me valorizava como eu gostaria. Para o meu pai, né, os filhos homens tinham valor, né, e tinham certo reconhecimento que eu não tinha. Por quê? Porque ele foi treinado que mulher foi feita para casar e limpar a bunda de criança. Qual o valor que mulher tinha? Nenhum. Mas a partir do momento que eu dei uma viravolta na minha vida e me posicionei como eu deveria, curei das minhas feridas,
Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu amo os meus pais, eu amo meu ex-marido, eu amo todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque foram eles que me transformaram em quem eu sou. Não importa o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. E se você for transformar a sua vida para se vingar de alguém, você tá errada também, porque eu não me transformei em quem eu me transformei para me vingar de ninguém. Essa nunca foi a minha intenção. A minha intenção era me curar. A minha intenção sempre foi viver feliz. A minha intenção de fazer faculdade, me transformar, era ter paz na minha alma. Eu entendi que eu precisava cuidar de mim. Se você não cuidar de você, as pessoas não vão cuidar. Porque as pessoas fazem com você aquilo que você permite e como você se trata. A partir do momento que eu comecei a me cuidar, e me transformar e elevar o meu valor, ele chama até café na cama, levava pra mim. Fazia comida no almoço, no domingo, ele cozinha muito bem. Pensa num homem cozinheiro que cozinha muito bem. Cozinhava, fazia banquete, café da manhã, ia no mercado, fazia compra, voltava, coisa que eu que às vezes, sempre, né, tinha que ir no mercado carregar a sacola. Ninguém lavava um copo na minha casa. Era tudo eu. Essa live vai ficar gravada? Eu vou deixar essa live gravada. Ela vale deixar gravada, né? Vou deixar ela gravada no Insta e vou jogar ela no YouTube, que é importante. E tudo era eu. Eu colocava comida no prato pra todo mundo, eu servia todo mundo. Eu era uma mulher, sabe? Eu já coloquei aqui no pôster. Vou deixar gravada, tá, Clarice? Eu coloquei um pôster aqui de uma mulher que resolvia tudo, né? Panela, filho. Eu era assim, 3 filhos pequenininhos, um atrás do outro. Eu era essa mulher que dava conta de tudo. Fazia comida, cuidava de todo mundo. Minha casa mantinha arrumada, meus filhos eu que cuidava. Eu fazia tudo, só que de noite eu tava um pó. O pó. E na hora da cama eu também não negava pro meu marido. Porque eu aprendi que mulher tem que servir o marido. E tem que servir mesmo, tá? Só que depende, tudo tem limite também. Existem situações que a gente aprende a se respeitar. Mas ainda assim também eu servia. Nessa parte nunca me arrependo, porque eu sempre fazia o meu papel. Só que a gente precisa entender que a gente tem que servir o outro sim, mas a gente também tem que nos servir, só que eu não me servia. Eu sempre servia o outro. Enquanto você estiver só servindo o outro e não se servindo, ninguém vai te servir. Porque o outro faz com você aquilo que você faz por você. Só que eu não fazia porque eu tinha medo de pecar. Tinha medo de errar, porque eu fui treinada para quê? Para obedecer, não foi? Então, quando eu comecei a cuidar de mim, fazer o que era importante, eu comecei a ser tratada como a princesa que eu queria ser. E princesa como? Não é, né? Princesa que eu falo, o que é uma mulher ser tratada como princesa? Respeito. Deixar, você tem a liberdade de ir e vir. Você tem a liberdade de hoje não fazer a comida se você não quiser, eu faço para você. Isso que é ser tratada como uma princesa. Ser tratada como uma princesa não é a mulher que fica de florzinha sentadinha no sofá com perninha cruzada esperando o marido fazer tudo, não. Isso não é princesa, não. Isso é uma tola. A mulher tratada como princesa é aquela que sabe o seu papel, exerce o seu papel e recebe o carinho, o reconhecimento do seu marido por isso. Só que eu não recebia o reconhecimento pelo tudo que eu fazia. Se você quer ser tratada como princesa, você tem que tratar o seu marido como rei. Tem mulher que quer ser princesa, mas trata o marido como um lixo. Esculacha, humilha, ofende, grita com ele, menospreza ele. Usa palavras de baixo calão, manda tomar não sei aonde. E princesa é você. Você quer ser tratada como princesa? Trata o seu marido como um rei. A Eunice fala, meu marido nunca me respeita, porque você não sabe impor o respeito. Tá bom? Eu aprendi. Entendeu? Então, quando eu me posicionei, eu comecei a ser tratada exatamente como eu queria. Aí, pensa numa situação. Porque eu já não queria mais o casamento, mas ao mesmo tempo eu sentia culpa, porque agora ele era o que eu queria, mas no mesmo tempo eu não queria. Olha que confusão, né? Então, antes de você perder o sentimento que mantém o casamento, que é o amor apaixonado, o amor apaixonado vem da admiração. Eu me lembro que eu falava pra ele assim, ele sabe disso que eu falava pra ele. Você matou a flor, você tá arrancando a raiz. Como assim? O que é matar a flor e arrancar a raiz? A
Flor é aquilo que cheira, o perfume, o carinho, né, o afeto. Aquela mulher, a mulher tratada, bem tratada, é uma flor, né? Ela é bonita, ela brilha, ela tem prazer na vida, ela é uma mulher que dá atenção para todo mundo, né? Pro marido. É a beleza, né, da flor, da mulher. A mulher tem que ser tratada como uma flor. Aí eu falei, a flor já não existia mais. Eu falei, você tá arrancando a raiz. Entenda uma coisa, enquanto existe raiz, aí, rega que dá pra florescer. Rega que dá pra florescer. O problema foi que ele arrancou a raiz, né? Porque eu era uma mulher tão sujeita, tão submissa, tão temente a Deus, que ele duvidou. Até eu duvidei de mim, tá? Que eu poderia mudar ou transformar na mulher que eu me transformei, no sentido de ser totalmente ao contrário daquilo que eu era. Eunice, 45 anos de casada, nunca valorizou. Agora vai ser mais difícil, minha filha. 45 anos, aceita que dói menos. Quando é que a gente muda uma situação? Quando tá no começo, tá? Cuidado pra você não esperar de virar 30, 40 anos, que aí fica mais difícil. Enquanto existir raiz, qual que é a raiz? Qual que é a raiz da flor? É o sentimento. É o quanto ainda você quer essa relação. É o quanto ainda você briga para tentar consertar. Enquanto você está brigando, tentando consertar, enquanto você está gritando, olha, vamos resolver, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando daquilo, tem raiz. A partir do momento que a mulher fala assim, vai se lascar, não quero nem saber, tudo que você fizer, não tô nem aí. Qual é o contrário do amor? Indiferença. Quando a indiferença se instala, a raiz arrancada. Quando a indiferença se instala, a raiz foi arrancada. Nada que você faça muda isso. Vou encerrar essa live com isso, tá bom? Quando a indiferença se instala, a raiz foi arrancada. Quando a raiz foi arrancada, nada que você faça muda a situação, tá bom? Então, antes que a raiz do seu relacionamento, homens, presta atenção, mulheres também, antes que a raiz seja arrancada. Enquanto a sua mulher tá brigando com você, eu tentei, viu? Briguei, chorei, avisei que a raiz estava sendo arrancada. Mas está tão acostumado, né? Que não acredita. Aí a raiz foi arrancada. Aí foi quando ele começou a trazer as flores. Começou a fazer tudo. Segunda, quarta e sexta, as lives. Segunda, quarta e sexta, às 9 da noite, a live, tá bom? Começou a fazer tudo o que precisava ser feito. Mas não tinha mais raiz. Não tinha mais raiz. Mas ainda assim eu amei ele por isso. Porque ele mudou, ele tentou, ele fez tudo o que precisava ser feito, mas infelizmente já não tinha mais raiz. Então você, não espere arrancar a raiz. Faça enquanto a mulher grita com você, enquanto a mulher chora. Enquanto a sua mulher ou o seu marido está solicitando um diálogo, solicitando uma solução, atente-se para isso, porque o mundo de hoje não está dando brecha e chance para você ficar tentando ou chorando por muito tempo, ok? As pessoas hoje estão mais impacientes, as pessoas hoje não estão mais tolerantes como antigamente. Não se faz mulher como antigamente. Por que eu fiquei 20 anos, será? Porque eu era mulher de antigamente. Eu ainda sou, tá? Ainda sou. Eu tenho esses princípios dentro de mim. Eu acredito que a mulher tem que ser sujeita ao marido, mas não sujeita a ponto de perder a sua individualidade. Existe um limite. Dentro de uma casa tem que ter hierarquia e o homem tem que ser o cabeça. Porém, se ele não souber ser o cabeça, o corpo padece. Quando o homem é cabecinha de bagre, que não respeita sua mulher, que não sabe respeitar o corpo, ele não merece ser o cabeça. Por isso que hoje tá tudo bagunçado. A mulher virando cabeça, a mulher, aí fica tudo de cabeça para baixo. Tá bom? Mas quando ela tem um homem, presta atenção, a mulher, quando ela tem um homem que sabe ser cabeça, ela tem prazer de ser corpo. Vou encerrar aqui. Pega a visão. Tá bom? Vou salvar a live. Maravilhosa, né? Também amei. A inspiração veio assim, ó, fluiu. Gostaram? Então, pra quem está aqui, que gostou da live, quarta-feira nós temos mais live. Parabéns, você tem uma forma clara e objetiva. Obrigada, me identifiquei muito com as suas falas. Você é ótima. Obrigada. Quem é que falou aí? Foi a Edna, Marcília, aqui os nomes aqui. Eu casei, aprendi, foi passando, agora não dá mais pra ler. Tá bom? E você, mulher, que quer transformar o seu casamento, saiba que você não vai conseguir isso de um dia para o outro. Não espere a raiz acabar.
tá? Salve seu casamento. Tem jeito. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu nunca quis me separar. Nunca foi a minha intenção. Nunca foi, de coração, e Deus sabe disso. A minha intenção era ter um casamento saudável, mas pra mim, dentro daquilo que eu sabia naquela época, foi impossível. Não consegui. Mas acredito que hoje Deus me deu essa missão de te ajudar a restaurar o seu. Eu não pude restaurar o meu, porque eu não tinha uma Kézia para me instruir. Só tinha pastores para orar. Cuidado com só orar, cada um na sua função. Se você tem problema no seu relacionamento, você tem que buscar um profissional que saiba sair daí e resolver. O pastor é só para orar, para abençoar o seu espírito. Relacionamento é corpo, é carne, é homem e mulher. Tem que ter profissional que saiba resolver, tá bom? Porque senão você vai perder até a sua fé. Certo? Então Deus me permitiu passar por tudo que eu passei. Às vezes Deus permite, né, sacrificar um para salvar outros. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar um monte, né? Quem sabe meu casamento foi sacrificado para salvar o seu. Porque se não tivesse acontecido comigo, não estaria aqui. Tá bom? Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos nós. Deus sabe da sinceridade do meu coração. Eu nunca quis que meu casamento fosse destruído, principalmente pelos meus filhos. Meus filhos são a corda do meu coração. Minha mãe fala, vocês são a corda do meu coração, né? E os filhos sempre querem os pais juntos. Não deixe o seu casamento acabar. Não deixe o seu relacionamento ser destruído. Não espere você não tolerar mais nada para querer consertar. Porque se você esperar, talvez você não consiga. Eu não consegui. Porque o ser humano ele tem um limite. Não dá pra você viver ao lado de uma pessoa que você, principalmente homem e mulher, né? Não dá pra vocês são novos, por exemplo. Não dá pra vocês viverem juntos se você não consegue ter relação sexual, por exemplo. Por quê? Porque a conexão acabou, a conexão, paixão, né? O amor apaixonado. O casal precisa ter o amor apaixonado. Se não tiver o amor apaixonado, não dá, né? Tá bom? Fica o recado pra vocês. Aprenda a restaurar o seu casamento. Não troque de marido, troque de mentalidade. Não troque de mulher, troque de mentalidade. A Bíblia fala, é necessário vos nascer de novo. É necessário vós nascer de novo. O que é nascer de novo? Você precisa quebrar todas essas suas crenças que estão aí dentro e refazer. Eu me refiz. Tá bom? Teve uma pessoa que falou, eu fiz de tudo pelo meu casamento. Estou fazendo de tudo. Às vezes a gente faz de tudo errado, tá bom? Muitas pessoas me procuram e quando eu vou analisar, tá fazendo de tudo, mas de tudo errado. Você precisa de alguém que te ajude a fazer o certo. Às vezes você pensa que tá certo. Cuidado com quem você pede conselho. Você precisa pedir conselho para alguém que estuda sobre isso, tá bom? Gente, vou encerrar. Beijo pra você. Tá bom? Até quarta-feira. Segunda, quarta e sexta às 9 da noite. Tchau, tchau. Ah, e quem quiser a mentoria, entra nos grupos que eu vou informar vocês lá. Tá bom? Tchau, tchau. Vou encerrar aqui no